A história começa com um homem chamado Clay, ex-agente de um programa de forças especiais de elite escondido no governo dos Estados Unidos chamado BIECS. Essa unidade secreta realizava missões confidenciais e perigosas demais para serem confiadas a agências comuns. Depois de se aposentar da BIECS, Clay abandonou a violência e escolheu uma vida tranquila, trabalhando como apicultor de verdade. Ele aluga uma pequena garagem de uma viúva idosa chamada Parker, onde também mora. Ele é respeitoso, calmo e sempre prestativo. Enquanto ela prepara o jantar e verifica seu laptop, um alerta aparece de repente na tela informando que seu disco rígido foi infectado por um vírus perigoso. A mensagem pede que ela ligue imediatamente para um número de linha de apoio designado para evitar a perda permanente de dados. Preocupada, Parker disca rapidamente o número, sem perceber que entrou em contato com a sede de uma organização criminosa especializada em golpes de phishing e que finge ser uma empresa legítima de antivírus. Assim que ele liga, uma equipe de hackers invade seu computador remotamente, obtendo acesso total a tudo o que está nele. Eles começam a examinar seus arquivos e a monitorar suas atividades financeiras recentes. Mas no momento em que ele digita a senha, cada centavo de sua conta desaparece. Garnet e sua gangue acabaram de destruir todo o dinheiro dela, inclusive os fundos de caridade pelos quais ela é responsável. Desolada e arrasada, Parker está em pânico. Enquanto isso, sem saber de tudo isso, Clay está ocupado engarrafando mel para dar a ela como um pequeno presente. Quando ele vai à casa dela, percebe imediatamente que algo está errado. Em silêncio, ele pega uma faca de cozinha para se proteger e entra na sala de estar, onde encontra a senhora Parker morta no chão com uma arma ao lado. Naquele exato momento, o agente do FBI Verona entra na casa sob a mira de uma arma. Ele acredita que Clay está envolvido na morte de sua mãe. Parker era, na verdade, a mãe de Verona. Verona chama a polícia local, que conduz uma investigação minuciosa e leva Clay à delegacia para ser interrogado. À medida que as provas são reunidas, fica claro para os investigadores que a senhora Parker foi vítima de um golpe em grande escala e perdeu todos os seus fundos. Com a prova de que sua morte não foi um assassinato, Clay é liberado no dia seguinte. Clay volta para casa e Verona chega para se desculpar por tê-lo acusado. Ele explica o golpe que destruiu financeiramente sua mãe, revelando essa rede criminosa, a falsa empresa de antivírus, os golpes e o longo rastro de vítimas. De acordo com o FBI, esse grupo criminoso havia escapado das autoridades federais por anos. Clay ouve em silêncio, mas algo dentro dele endurece. Assim que Verona sai, ele entra em contato com os apicultores, sua antiga unidade de operações secretas, e pede informações. A mensagem é simples: você precisa encontrá-los, e os apicultores fazem exatamente isso. Eles descobriram tudo sobre a UDG, a empresa de antivírus fraudulenta administrada por Garnet, e as informações foram rapidamente entregues a Clay. Clay não perdeu tempo. Ele chegou à sede da UDG com 2 latas de gasolina. Ele superou facilmente a equipe de segurança e invadiu a sala de controle, confrontando os bandidos cara a cara. Depois de deixar um dos funcionários inconsciente, ele exigiu que eles jurassem nunca mais se aproveitar de pessoas inocentes, e em seguida, ordenou que todos saíssem. Assim que a sala ficou vazia, ele a inundou com gasolina. Garnet chegou com reforços, mas Clay os derrotou sem esforço. Antes de sair, Clay colocou uma bomba que explodiria quando o telefone do escritório tocasse. Alguns segundos depois, o telefone tocou e a explosão destruiu o prédio. A explosão na UDG abalou toda a rede criminosa. Garnet, ainda abalado pela destruição, entrou imediatamente em contato com seu superior, Danforth, para relatar o incidente. Ele explicou que um homem que se autodenominava o apicultor havia invadido as instalações, neutralizado toda a equipe de segurança e explodido a sede sem hesitar. Danforth, furioso e em pânico, ordenou que Garnet contratasse uma equipe de capangas violentos e eliminasse Clay antes que a situação ficasse ainda mais fora de controle. Enquanto Garnet corria para montar seu esquadrão de ataque, Verona soube da enorme explosão na UDG. E, apesar de sua dor, ele sentiu um alívio ao saber que alguém havia vingado as pessoas que destruíram a vida de sua mãe. No dia seguinte, Garnet e seus novos capangas seguiram Clay até sua fazenda de abelhas. Eles esperaram Clay sair e vandalizaram suas colmeias, destruindo os quadros e tudo o que ele cuidava. Eles seguiram Clay em silêncio, convencidos de que ele não sabia que estavam atrás dele. Mas Clay estava a vários passos à frente. Ele deixou Garnet viver, mas apenas para enviar uma mensagem. Clay cortou os dedos de Garnet como punição e aviso, deixando-o escapar aterrorizado. Enquanto isso, Verona interrogou um funcionário da UDG sobre o golpe. Durante o interrogatório, ela recebeu uma ligação telefônica informando-a sobre um incêndio na casa de sua mãe. Pior ainda, os investigadores descobriram a carteira de identidade de um funcionário da UDG entre os corpos carbonizados no local. Essa descoberta levou Verona a acreditar que Clay estava envolvido em uma guerra violenta com a UDG. Ao mesmo tempo, Garnet, ensanguentado, desfigurado e trêmulo, ligou para Danforth para admitir que a tentativa de matar Clay havia falhado. Mas antes que Garnet pudesse explicar, Clay apareceu do nada. Danforth ouviu os últimos momentos da vida de Garnet por meio da ligação telefônica, horrorizado.
Clay então pegou o telefone de Garnett e calmamente disse a Danforth que ele seria o próximo. Enquanto isso, Verona e seu parceiro Matt tentaram encontrar Clay nos bancos de dados federais. Todas as buscas não deram resultado. Nesse meio tempo, Danforth conheceu Wallace, um ex-diretor da CIA e o homem responsável por sua segurança a pedido de sua mãe, Jessica, a nova presidente dos Estados Unidos. Jessica insistiu para que Wallace protegesse seu filho, sem saber de seu império criminoso. Quando Wallace descobriu que Clay era um apicultor, um agente de elite das forças especiais, ele imediatamente reconheceu a ameaça. Ele entrou em contato com Janet, a atual diretora da CIA, e pediu-lhe informações. Janet confirmou que Clay havia se retirado dos apicultores. Os apicultores informaram imediatamente a CIA que não se envolveriam mais. Sem nenhuma agência disposta a intervir, Wallace reuniu uma equipe de forças especiais e os informou. Ele revelou a existência dos apicultores e retratou Clay como um agente desonesto que representava uma ameaça mortal a vidas inocentes. A equipe tinha uma missão: eliminar Clay. Quando Clay chegou, as forças especiais de Wallace já estavam posicionadas em todo o prédio, prontas para matá-lo na hora. Do lado de fora, a SWAT do FBI cercava o perímetro. Confiante de que Clay atacaria em breve, Wallace não fez nada para evacuar os funcionários comuns que estavam lá dentro. Ele permitiu que eles permanecessem em suas mesas, um sinal assustador de que a NSU não era uma empresa comum. Assim como a UDG, era outra fachada para seu enorme império de fraudes. A chegada de Clay pegou a equipe da SWAT completamente despreparada. Ele atacou primeiro, dominando os agentes que guardavam a entrada e neutralizando-os em segundos. Uma vez lá dentro, ele se misturou sem esforço com os funcionários da NSU, andando entre eles como se fosse um deles. Porém, um agente das forças especiais acabou detectando-o e o inferno começou. A equipe lançou um ataque coordenado, mas o treinamento de Clay superou o deles. Clay aproveitou o momento para interrogar Rico, um nervoso executivo da NSU que ele havia encurralado durante o caos. Aterrorizado, Rico finalmente cedeu e começou a revelar a verdade. Antes que a confissão fosse concluída, Verona e sua equipe do FBI invadiram o prédio. Eles cercaram Clay, com armas em punho. Clay fugiu pelos andares superiores, escapando antes que pudessem prendê-lo. Durante o acompanhamento, Verona e Matt reconstruíram o que haviam perdido. Danforth, o filho do presidente, era o proprietário da UDG, da NSU e de várias outras empresas fraudulentas escondidas na Danforth Enterprises. Essas empresas forneciam software para inúmeras agências governamentais, dando a Danforth acesso ilimitado e a infraestrutura perfeita para suas operações criminosas. Verona também percebeu que Clay poderia não se limitar a Danforth. A própria presidente poderia estar em perigo simplesmente por estar ligada a ele. O diretor adjunto levou a ameaça a sério. Ele atribuiu a Verona e Matt a tarefa de rastrear Clay, enquanto ordenava que o serviço secreto e a SWAT reforçassem a segurança em torno da presidente e de sua família. No dia seguinte, Verona e seu parceiro se juntaram ao serviço secreto na vila à beira-mar da presidente, onde ela e Danforth estavam organizando um evento beneficente. A segurança era extremamente rígida, com agentes, postos de controle e sistemas de vigilância. Mas Wallace ainda não confiava neles. Ele contratou secretamente uma equipe de mercenários implacáveis liderados por Lazarus, um homem que dizia ter lutado contra um apicultor e sobrevivido, mesmo tendo perdido uma perna. Enquanto isso, Clay chegou à propriedade sem ser notado. Literalmente, ele se arrastou por um túnel de drenagem que passava perto da propriedade, passou por baixo de um caminhão, entrou na mansão e silenciosamente nocauteou um oficial da SWAT. Ele colocou explosivos em vários veículos de segurança antes de se disfarçar e entrar no evento beneficente sem ser detectado. Lá dentro, a vice-diretora informou a presidente Jessica Danforth, explicando-lhe tudo. A manipulação que seu filho fez do software usado pelas agências governamentais, sua rede de empresas de pesca e o fato de que toda a campanha havia sido financiada com dinheiro roubado. Jéssica estava arrasada e furiosa. Ao mesmo tempo, Verona sentiu a presença de Clay e imediatamente ordenou que a equipe da SWAT o capturasse. Cercado e sob a mira de uma arma, Clay se ajoelhou como se estivesse se rendendo. Mas tudo isso fazia parte de seu plano. Ele detonou remotamente os explosivos que havia plantado do lado de fora, fazendo com que todos os caminhões do serviço secreto pegassem fogo. Com os agentes desorientados, Clay se libertou, nocauteou os agentes mais próximos a ele e invadiu a mansão. Lá dentro, ele lutou contra os agentes do serviço secreto, neutralizando-os com precisão, mas reservando toda sua brutalidade para os mercenários contratados por Wallace. Dentro do escritório, Danforth havia perdido o controle. Encurralado, Danforth agarrou sua mãe e a manteve como refém. Verona implorou a Clay que não atirasse, mas Clay foi inflexível. Ele olhou para Verona e lhe perguntou se ela servia a lei ou a justiça. Ao ver Danforth pronto para ferir sua mãe, Clay tomou sua decisão. Na confusão, Clay escapou por uma janela e fugiu em direção à praia. Verona levantou sua arma, tinha uma visão perfeita de Clay Bné, mas ele a abaixou. Ela o deixou ir, percebendo exatamente porque ele havia feito o que fez.
A história termina com o aviso de que perturbar a colmeia de um apicultor nunca leva a nada de bom, porque a justiça, uma vez despertada, é implacável. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.